Então, vou fazer alguns exercícios relacionados ao Teorema de Green. Não me pergunte das provas, que estou nisso, tá? Na terça dou uma geral sobre as avaliações. Estou nisso. Então, o que quero para colocar hoje são algumas dicas em relação ao Teorema de Green. Vou explicar algumas coisas. Então, depois vou colocar um exercício resolvido, que já estou, pode ser que hoje ou amanhã coloque, mas quero explicar algumas coisas. Vou primeiro dar uma geral e, por favor, perguntem abrindo o microfone sem vergonha, né? Então, é assim. O exercício é esse aqui. Sinta-se à vontade de falar, entendeu? De me interromper, não tem problema. Pode me interromper. Vamos usar o Teorema de Green para calcular esse integral. Veja que essa notação aqui, a gente sabe integral de notação de integral de linha é essa, mas a gente viu também que a gente pode usar essa aqui, podemos usar essa aqui, e podemos usar sobre a fronteira do conjunto D, sobretudo quando são curvas fechadas e tem orientação que precisa ser colocada para usar o Teorema de Green. Essas notações são válidas, tá? Para curvas fechadas. Logo, isso aqui é calcular uma integral de linha, entendeu? Calcular uma integral de linha, mas vamos usar o Teorema de Green. Porque, se não edito isso aqui, vocês poderiam usar qualquer outra forma de resolver uma integral de linha. Vocês podem usar a definição. A definição consiste em parametrizar a curva dada, nesse caso, esse aqui, parametrizar, e depois substituir em termos de t do parâmetro. Outra forma que a gente viu seria tentar usar o teorema esse aqui. Para usar esse teorema, você tem que ter a função potencial, dado o campo. Teria que ter a função potencial, tal que f é o gradiente dela, e em lugar de parametrizar, avaliam a função potencial no ponto extremo da curva e no ponto extremo do inicial da curva, não? E fazer essa diferença. São duas formas que a gente conhece até agora para resolver uma integral de linha. Nesse caso aqui, vamos usar o Teorema de Green. Então, vou lembrar o Teorema de Green. O Teorema de Green diz assim: o Teorema de Green é o Teorema de Green diz que para calcular essa integral de linha, nesse formato, veja que esse formato é a mesma coisa. Se a gente tem um campo, o campo é PQ, né? PQ. Então, quando a gente tem uma integral de linha, tem f de r, f de r de t. Se numa integral de linha a gente tem isso aqui, é a mesma coisa que tiver isso aqui, porque PQ com o dr, quando passa no produto escalar, obtém esse formato. Está claro? Isso é válido para... Estamos no plano. Teorema de Green, no plano. Depois vamos ver uma extensão desse teorema em 3 dimensões. Então, esse teorema diz que para calcular uma integral de linha, você vai observar uma curva que tem que ser fechada. Essa curva tem que ser fechada e tem que ter uma orientação positiva. Lembrando que a orientação positiva é aquela que se lembra que a gente sempre, para plotar a curva, a gente sempre dá valores a t em forma crescente. 0, 1, 2, em forma crescente. E vamos olhando, observando como se va formando a curva. Pode ser nesse sentido, pode ser no outro. Quando a curva estiver nesse formato, quando a gente, imagine que a gente tem uma pessoa no R3, a curva está aqui no plano. Imagina que você é uma pessoinha aqui caminhando. Se você caminha no sentido da curva e a região que está limitada por ela fica no lado esquerdo, então essa vai ser a orientação positiva. Entendeu? Positiva. Então, imaginemos isso aqui, que a gente está caminhando acima dela, e se a gente caminha por aqui, a região que ela limita está sempre à esquerda. Se não, você teria que usar essa relação. Se você quer, olha que você em algum momento poderiam usar isso aqui, se a orientação seria no sentido contrário. Em alguns exemplos está ilustrado. Ok, dito isso, então, lembra que você tem que ter uma curva, uma região, e você vai avaliar a integral dupla usando essa relação. Qual é a relação? Vai calcular uma integral de integral dupla, onde a região de integração vai ser aquela D que está limitada pela curva. Essa aqui vai ser a nossa região de integração. Vou lembrar como se calcula integral dupla também, tá? Eu falei no início que vocês precisam conhecer integrais duplas e integrais triplas, que vamos ver mais na frente.
Entonces, ¿por qué vamos a avaliar aquí? Lembren que debe ser una función que tenga primeras derivadas continuas para ser de P en relación, que en relación a P y P en relación a Y menos. O sea, voy a avaliar eso aquí sobre una región D. Quiere decir que para calcular la integral de línea, puedo usar eso aquí. Y eso es una equivalencia. Entonces, un teorema de Green es una relación, un teorema que me proporciona una relación entre una integral de línea y una integral dupla. Donde esa región es aquella que está, que es limitada por la curva C. Y es una región limitada. No puede ser, no precisa curva C, no puede ser una región así ilimitada. Tiene que ser una región bordeada por una curva fechada. ¿Está claro eso? Eso tiene que estar claro para poder aplicar o teorema de Green. Ajá, fala. Ali, depois da integral dupla de D, é a derivada parcial de Q sobre a derivada parcial de P ou de X? De X, desculpa. Que em relação a X, P em relação a Y. Obrigado. Agradeço. Isso aí. Tá ligada, hein? Tudo bem. Ok, então. Dito isso, então vamos resolver essa integral de linha. O primeiro que você tem que fazer para poder aplicar é sempre um esboço. Tem que fazer um esboço da curva e da região. Né? Então, nesse caso, para nós, estamos falando de uma curva, a curva C é o arco da parábola y al x cuadrado de 0, 0 a 1, 1. Ponto 1 es aquí, entonces esa parábola, vocês conhecem esse aqui. X igual a x cuadrado. Mas, além disso, está formada pelo segmento que va de 1, 1 a 0, 1. Esse segmento aqui. Y va de 1, 1 a orilla. Veja que da forma que está sendo dita, expresada, ya a gente observa que es una orientación positiva. Esa sería mi región delimitada. Si yo camino en ese sentido, la curva está siempre a izquierda. Porque podría, no enunciado del ejercicio, espera, permitir. No enunciado del ejercicio podría estar dito así: de 0, 0 a 0, 1, de 0, 1 a 1, 1 y de 1, 1 a través de la parábola así. Entonces sería en ese sentido. Y si es dado en ese sentido, allí a gente no puede aplicar el teorema de Green porque esa es la curva C. Entonces nos tenemos que aplicar el teorema de Green no con la curva C, sino con la curva menos C, trocando signo en ese caso. Tenemos que hacer ese cálculo. Olho con eso aquí. ¿Entendió? Yo coloquei no vídeo que voy a colocar de ejercicio, está feito un ejercicio así para que fixen esa idea. Entonces, eso es lo primero aquí. Esa es mi región D. Dito eso, entonces, tengo identificado mi región de integración, que voy a colocar la integral dupla. Entonces, lo que voy a calcular sería, entonces, la integral de línea va a ser igual así. Esa parte, esto va a ser igual a integral dupla. Tengo que identificar quién es P, quién es X, quién es P y quién es Q. Eso directamente del campo o de integral dada. En este caso, aquí se observa P está asociado con U de X, y Q está asociado con U de Y. P, Q. P, eso puede estar al contrario. Aquí puede estar apareciendo un de Y y aquí un de X. Entonces, si fuera así, ese es P y ese es Q, con signo correspondiente, ¿no? Tiene que estar ligado con eso. Porque eso ven de eso aquí que expliqué, eso ven de aquí. Eso ven de que el campo es un PQ. Y cuando se calcula F veces de eje, eso va a ser un PQ multiplicado escalarmente por de X de Y, ¿no? P de X que de Y, que sería un de eje. O eje línea de T de T, la misma cosa. ¿Entendió? Eso ahí estoy explicando de cero. Olho con eso ahí. Entendido eso, entonces, lo que voy a hacer es aquí, inmediatamente observo que a parcial de P, voy a aplicar eso aquí, ¿no? Son unas coisinhas aquí que deben estar ligados. Que voy a derivar en términos de X. Entonces, que en términos de X va a ser igual, en términos de X,
a derivada de x es 1, y es constante, entonces sería y. E a parcial de p en relación p, que es aquí, en relación a y, que en x, p en y. P en relación a y, eso es constante, 2y, ¿eh? 2x cuadrado y. ¿Entendió? Voy a hacer un error ahí para que verifique. Quiere decir que mi integral de línea, entonces, mi integral dupla va a ser así. Escribiendo esa expresión, sería que en x sería y, p en y, la derivada, eso aquí. Entonces, voy a integrar eso en una región de integración. Hasta ahí, pueden preguntar, por favor, si tienen alguna duda en relación a eso. Observen cómo está siendo escrito, colocado, en la orden que está siendo feito. Aquí un poco atrapalhado pela figura, entonces, lembra entonces que voy a aplicar un teorema de Green para avaliar esa integral de línea con una región dada. Esa región está diseñada y a curva C también, y siempre a curva orientada en forma positiva. Voy a apagar. Entonces, mi problema ahora, montada a integral. Mi problema ahora es resolver eso aquí. Entonces, ¿cómo el cliente resuelve esa integral dupla? Voy a lembrar cosas de cálculo 2. ¿Cómo el cliente avalia una integral dupla? Entonces, ahí te tiene que escoger ese diferencial de área escrito como dx de y o dy de x. Eso ahí es importante para que se fique un poco, para que monten bien a integral y consigan integrar en forma respectiva en relación a cada variable. Mas, o que você tem que estar ligado é no seguinte: se você coloca, vamos supor, que você escolhe uma ordem. Imagine que você coloca a ordem de y de x. Professor, você poderia trocar a caneta? Nossa, que eu não tenho mais caneta e não tem quem me dê aqui. Desculpa, professor. Estou com um probleminha de canetas, não tenho mais caneta, nossa, me desculpa aí, vou tentar, o que eu faço? Eu tenho esse problema, sair nas pressas. Então, nessa ordem, o x sempre tem que estar com valores constantes. E o y, valores dependendo da figura. Mas podem ser constantes também, em geral é variável. Mas o x tem que ter uma variação com limites constantes, senão você não vai conseguir resolver a integral. Como é que você faz isso? Então, veja a figura, em x, esto varía de 0, cuando x for 0, a cuando x for 1. Então, você vê que o limite externo vai ser de 0 a 1. X não tem figura nem de 0 para cá, à esquerda, nem tem figura de 1 para lá. Não tem figura, como x constante. Y seria, então, a variação de y, então, y, x varía así, x varía así, x. Y varía así, y varía así. Mas y varía de onde a onde? De onde a onde percorre y na figura? Y varía de esa curva, onde tem região, dessa curva até aqui. Daqui para baixo não. Dessa curva até aqui. Dessa reta até aqui. Dessa reta até aqui. Ou seja, de y igual isso a y igual essa curva. Eso aquí es a reta y igual 1 como ecuación. Y igual 1, só que es constante. Y AT y igual x cuadrado. Ese sería mi límite de y. Entonces, yo tendría que resolver esa integral primero y después resolver en relación a x con los otros límites. ¿Está claro ahí? Si por acaso você tivesse colocado os limites como dx y después de y, ¿ok?
Aqui estou com um problema do marcador de novo, me desculpa. Se você houvesse escolhido a outra ordem, isso aqui é importante, sabe? Isso de integral dupla tem que lembrar bem. Então, y teria que ter valores constantes. Na figura, y varia assim. Então, veja que de y de 1 para cima não tem nada. E de y igual 0 para baixo tampouco tem nada. Então, igualmente, y variaria de 0 a 1. A integral mais externa seria de 0 a 1. Mas o x varia assim. O x varia da curva aqui até o eixo, de curva ao eixo, a curva ao eixo, de curva ao eixo. Colocando em evidência x. Se essa curva aqui é y ao x quadrado, aqui você tem que colocar em evidência x. X seria mais ou menos raiz de y. Tem que colocar em evidência x. Varia de x igual a raiz de y até x igual a 0, que é essa reta. Qual das duas? Lembre que essa seria a parte positiva da parábola. Então seria assim. Então aqui seria x varia de raiz de y até x igual a 0. Essa seria a diferença entre essas duas integrais. O valor final tem que ser o mesmo. O valor final não vai mudar. Vai mudar, o valor final não vai mudar. Vai mudar a forma em que intermediariamente você resolveria a integral. Tem uma pessoa que não consegue ver, Mariana Gonçalves escreve que não consegue ver por causa da internet, que vai ver, bom, essa aula está sendo gravada, tá? Então, está claro até aqui? Se ninguém diz nada, continuo. Podem me parar, tá? Sim, professor. Está claro, professor. Ok, então já a partir daqui não tem nada a ver com cálculo vetorial. Já isso aqui é cálculo 2. Vou fazer a primeira. Algumas outras vou deixar um pouco mais simples. Então, isso aqui você pode resolver num cantinho. Você pode resolver isso num cantinho. Você chega num cantinho, você resolve a integral de y menos 2x quadrado y. Você resolve a integral interna. Aqui se prefere. Se não, continua aqui. Mas eu vou preferir fazer aqui num cantinho. Eu vou resolver em forma indefinida. E depois coloco os limites de integração. É melhor assim. Então, vou resolver, integrar em relação a y. Qualquer coisa que não seja y se interpreta como constante. Então, é uma soma de integral da primeira e integral da segunda. Integrar isso aqui em relação a y seria y quadrado dividido por 2. Menos. Integrar isso em relação a y vai ser y quadrado dividido por 2. Isso aqui seria constante. 2x quadrado sai como constante. A integral de y quadrado dividido por 2. Nesse caso, cortaria. Em lugar da constante integração, você colocaria os limites que ela tem, de 1 até x quadrado. Substituir por 1 meio. 1 ao quadrado é 1 meio. Está substituindo o y, tá? O x não, está substituindo o y. X quadrado fica igual. 1 ao quadrado, 1 ao quadrado ficaria assim. Quando for por 1, substitui por 1, vai substituir no y. No menos, quando for x quadrado, substituye y por x quadrado. X quadrado ao quadrado, x4. x4 dividido por 2, ou 1 meio, a mesma coisa. Aqui seria x quadrado que multiplica a y, que é x quadrado ao quadrado, x4. Finalmente, se ficaria 1 meio menos x quadrado menos x4 dividido por 2 menos mais x6 dividido x6. Então, você resolve isso em um cantinho e depois que fica aqui, integral de 0 a 1 de integral em relação a x. Que vai integrar em relação a x? O resultado da primeira integral interna. Nesse caso, se não tenho algum errinho aqui, seria isso aqui. Seria isso aí. Aí você integra normalmente. Integral de 1 meio é 1 meio de x. Integral de x quadrado é x cubo dividido por 3. x5 dividido por 5.
más x7 dividido por 7, avaliado por 1 y 0. Sustituye por 1, sustituye por 0 y eso da un valor aquí. Ese valor da integral de línea. Hasta ahí vos hacer cuando para que te haya comprendido entonces. Si no tuvieras duda, ¿eh? Aquí vos se sustituye por 1 medio, menos un tercio, menos un quinto, un medio, menos un tercio, menos un décimo, más un séptimo. Menos cuando por 0, 0. Tira esa continha y el resultado es un valor de integrado. ¿Entendió? Entonces, eso ahí ilustra cómo usar el teorema de Green cuando a gente tem uma região limitada por uma curva, uma região delimitada por uma curva C orientada em forma positiva. E P e Q, na integral, P e Q devem ter primeiras derivadas parciais contínuas. Sendo essas condições satisfeitas, a gente aplica o teorema. Alguma dúvida até aí? Então, qual seria o problema aqui? O problema seria, basicamente, para vocês ver que as hipóteses estejam satisfeitas e resolver esse integral. Às vezes, você pode usar, lembre, quando você em algum exercício tenha coisas tipo circunferências, igual um raio qualquer, quando tenha regiões tipo circunferência, não esqueçam de que coordenadas polares é uma melhor forma de resolver esse integral. Cuando tengan cosas así, lembre que coordenadas polares es una forma interesante de resolver eso ahí. Tienen que hacer esa mudanza de variables. Con eso aquí ustedes consiguen resolver. Lembrando, ya que estoy hablando de coordenadas polares así, cuando usted tiene un arco de una circunferencia, entonces coordenadas polares usted un punto que es XY, se transforma en la circunferencia unitaria, en ese caso de rayo R, va a ser de esa forma. R si va a ser eje coseno teta, Y va a ser eje seno teta, el diferencial de área sería eje de teta. Oleando que, como si esa circunferencia sería, por ejemplo, x cuadrado más y igual a un rayo cualquier, lembre que eso aquí es igual a 1, eso aquí, vamos a suponer que sea 4, x cuadrado más y cuadrado, si usted observa, cuando eleve eso al cuadrado y hace la suma, eso va a ficar igual a r cuadrado, igualado a un 4, por tanto, la ecuación de la curva sería eje igual a 2. Entonces, eje variaría para los límites, cuando usted faça coordenadas polares, usted tiene que expresar todo eso aquí en términos de eje teta. No puede aparecer x, y más nunca, porque estamos dando variables. Entonces, los límites tienen que ser de eje y de teta. Y cuando você faz eso, eje es un rayo, eje se mide así, ¿de dónde a dónde corta? Corta siempre somente una curva. De esa curva que es eje igual 2 a eje igual 0. Y un teta percorre en sentido antihorario. Teta sería de 0, en ese caso a pi medio. De 0 a pi medio. Cuando a gente faz mudanza de variables, muchas veces los límites ambos fican constantes, muchas veces, la mayoría de las veces, mas no siempre. ¿Entendió? Entonces, cuando fique una región de integración con alguna región que envolva circunferencias, es importante usar coordenadas polares, alguna mudanza. ¿Está claro ahí? Estoy lembrando cosas del cálculo 2. Entonces, otra cosa es lo siguiente. Cuando a gente aplica el teorema de Green, el teorema no libro, si ustedes perciben la demostración que está en el libro, yo no estoy haciendo por causa de tiempo, la forma de expresar algo, ¿eh? El teorema de Green trabaja para regiões simples. Simples. ¿Por qué es una región simples? A gente en cálculo 2, a gente vio dos tipos de regiões simples. Puxa, esto aquí está medio chato con esa... A gente vio dos tipos de región tipo 1, región tipo 2. No. Una región tipo 1 y una región tipo 2. ¿Por qué región tipo 1 y tipo 2? Tipo 1, digamos, es cuando a gente tiene una función f1 de x, aquí tengo una función f2 de x con límites de x entre a y b. Sería esa región así. Si usted traza una recta vertical, siempre está cortando dos curvas.
o x varía de a t b, o y es igual a ecuación de esa curva, a t, y igual a ecuación de esa curva. Límite superior, límite inferior. Región tipo 2, región simple tipo 2 es al contrario. Os limites de y estarían constantes y los límites de x estarían entre dos curvas. X igual una primera curva, más y2 de y, x igual y1 de y. O sea, y varía así. Siempre corta en dos curvas. De esa, de x igual esa función a t, x igual esa función. Límite superior, límite inferior. Y y de c a d. Eso ahí te vio un cálculo de como región simples tipo 1, región simples tipo 2. Entonces, cuando a gente demonstra el teorema de Green, él está siendo feito en un libro, está considerando regiões que son simultáneamente do tipo 1, tipo 2. O teorema é válido quando a região é simultaneamente do tipo 1, tipo 2. Como seria uma região que não é simultaneamente tipo 1, tipo 2? Por exemplo, uma região assim. Essa região, se a gente observa, si va de izquierda para derecha, aquí sería tipo 2. Todo el tiempo es tipo 2. Mas para hacer la prueba del teorema de Green, en una parte se usa ese fato y de otra parte se usa un fato que tiene que ser región tipo 1 también. Mas cuando hay este ejercicio, aquí está cortando en 1, 2, 3, 4. Tiene que ser en 2. Entonces aquí no es simple. Es una región que no es simple simultáneamente. Entonces, una región es simple cuando simultáneamente, si usted traza líneas verticales e líneas horizontais, sea paralela aos eixos, então sempre vai cortar a curva em 2 pontos. Se acontece que a região não satisfaz isso, você tem que decompor a função, decompor a região em 2 ou mais integrais, em 2 ou mais regiões, onde para cada uma delas vai usar o teorema de Green em forma parte. Vou explicar como é feito isso, e isso é importante porque a gente vai usar, tanto no trabalho como possivelmente em prova. Isso aqui é importante. Como é que a gente faz essa decomposição? No livro e no slide está feita uma primeira explicação. Vou tentar explicar mais ou menos o que está dito aí. Na forma de como decompor figuras, para que estejam ligados. Não quer dizer que o teorema de Green não é válido para outras regiões. Sí é válido, já vou comentar. Só que na prova que está feita no livro, para poder resolver os exercícios até agora, tem que ser tipo 1, tipo 2. Então, imaginemos, por exemplo, vamos a imaginar uma região assim. Suponha que tem uma, suponha de, não, com forma, com essa forma aqui. Suponha de que você tem uma curva assim. Essa é a curva C e essa região D. Ela, assim como está, não é simples. Por quê? Se você traça retas verticais, sempre corta em 2 pontos, mas se traça horizontais, corta em 4. Então, o que você faz? Você teria que decompor essa figura. Como decomporia? Vamos supor que é essa aqui. Vou tentar que seja similar, né? Vamos supor que seja igual. Como você decompõe essa curva? Você vai primeiro observar como decompõe convenientemente para que fique de tipo 1, tipo 2 simultaneamente. O que está aqui perturbando essa coisa aqui. Mas se eu divido aqui, se eu divido ao contrário, se eu faço uma divisão assim e considero aqui uma de 1 e essa aqui uma de 2, veja bem que essa de 1 é tipo 1 e é tipo 2 simultaneamente. Já deixa de cortar 4. Similarmente aqui. Então, quando você tem porque você vai resolver uma integral de linha aplicando o teorema de Green. Se você primeiro que tem que fazer é fazer um esboço da curva e da região. Se fica uma região que não é simples, em forma simultânea, né? Tipo 1, tipo 2, você teria que decompor a região. Já vou fazer um exercício. Como você decompõe? Bom, então assim, essa curva C você decomporia como uma curva 1, que iria assim, seríamos porque essa é a curva 1, C1, e essa aqui seria uma curva C2. Sempre tem que estar orientada em forma positiva. Mas essa região de 1, então você faria assim, você imagine que aqui vai uma curva C1, e chame essa aqui C3, adicionando,
e essa C2 tem que descer, mas essa que desce aqui seria menos C3 ou C4. Chame C4, que é a mesma menos C3. Uma no sentido e uma no sentido contrário. Então, como você aplicaria o teorema de Green? Quando você aplique o teorema de Green sobre a curva C, de P de X mais Q de Y, você teria que decompor em duas integrais. Você observa o seguinte, isso vai ser, como escrevo isso aqui? Aqui vai ser integral sobre uma curva, vamos chamar C1 unido com C3, mais a integral, aqui vai ter a mesma coisa, né? Aqui, C2 unido com C4, vamos supor assim. Então, aqui aplica, aqui você observa que seria integral sobre C1 mais integral sobre C2, fazendo aquela soma de integrais quando são curvas uniões de algumas outras. E essa aqui vai ficar integral de C2 mais integral de C4. Mas C4 é a mesma menos C3. Aqui seria C1 com C3, desculpa. C1 com C3. E aqui seria C2 com C4. Mas C4 é a mesma menos C3. Portanto, essa integral, você sabe que integral sobre C3 é igual a integral sobre menos C3 com sinal contrário. Então, integral sobre menos C3 é a negativa de integral com C3. Então, essa parte corta com essa e simplesmente vai calcular sobre C1 com C2. Então, é como se fossem dois exercícios em um só. Mas tem que perceber que você vai poder fazer essa decomposição para poder aplicar o teorema de Green aqui e depois aplicar o teorema de Green aqui. Aplico o teorema de Green aqui como a gente fez anteriormente. P é Q, a parcial de Q em Y menos a parcial de P em X. E aqui a mesma coisa. Lembrando que as curvas aqui são diferentes, tem que ter uma parametrização positiva, né? Que supostamente foi dada. Então, isso aqui por uma parte. Então, isso se aplica, por exemplo, tem um exercício, não sei se está no livro, está... Por exemplo, um exemplo disso aqui. Vou explicar para que vejam, para não fazer os cálculos. Os cálculos todos estão en un exemplo 4 do livro. Exemplo 4, página... página 974. Está realizado, mas está faltando uma explicação, que é a que eu vou fazer agora. Uma explicação prévia. Então, pede calcular... Calcule. Professor, Vale. qual é a página? Ficou bem no reflexo da luz, não deu para ver direito. 974, 974. Obrigado. Se é o seguinte plano, não. Se é a curva. Então, veja bem isso aí. Vamos ver que região é essa aqui. O primeiro que você tem que fazer é um esboço. Nossa, estou preocupado com minhas canetas. E assim que para. Isso aqui, enxergam com essa cor aqui? Pergunto. Se enxerga com essa aqui? Se enxerga com vermelho? Sim, professor, é melhor do que a preta. Então, vou desenhar essa curva aqui. Essa é uma circunferência raio 2, né? 1, 2.
2. É uma circunferência de raio 2. É uma coisa assim. Aí está faltando uma coisa. Por eso, aquí faltó x cuadrado más y cuadrado. Por esas dos, está delimitada por esas regiões y el eixo x. Tem uma circunferência raio 2 e uma circunferência raio 1. Desculpem aí. Então, essa região aqui. O eixo x e essa curva x cuadrado más y cuadrado igual 4. X cuadrado más y cuadrado igual 1. Essa região D aqui. Então, imagine que você vai calcular uma integral de linha sobre uma região nesse formato que não é simples. Essa região, assim como está, não é simples. Por quê? Porque quando você faz em X, né? Aí, quando você faz em Y, corta em 2. Mas quando faz em X, aqui corta em 4. Entendeu? Corta em 4. Então, você vai ter que fazer uma divisão. Vou fazer a justificativa. No exercício, no livro está feito direito. Eu vou pedir e fazer essa justificativa, tá? Para que saibam o que estão aplicando. Você tem que decompor isso aí. Como você decompõe isso aí? Você decompõe. Se você observa aqui, você chamaria aqui D1, porque o que está perturbando isso aqui. Então, se você corta assim como uma D1 e corta aqui como uma D2, outra parte sendo D2, você observa que esse aqui tem tipo 1 e tipo 2. Corta sempre aqui tipo 1 e tipo 2. Então, você teria que decompor essa curva C. Vamos supor, você define C assim, C essa curva aqui. Vamos supor que chame C1 associada a essa circunferência e chame aqui C2 associada a isso aqui. Chame aqui C3 e chame aqui essa C4. Nesse sentido. Porque essa curva é uma C1 porque tem uma mesma parametria. Se eu parametrizo a circunferência, sempre tenho uma equação. Mas essa equação parametrizada, essa não pode ser igual a essa aqui, porque é uma circunferência menor. Essa aqui tem outra parametrização. Tem que ser uma C2. Entendeu? E a curva tem que estar sempre do lado esquerdo. Essa seria uma C3 e essa seria uma C4. Então, o que você faz? Observe primeiro, para ver que o teorema de Lie é válido, para ver que é válido, você chamaria isso aqui seria 1 meio de C1, porque esto também seria 1 meio de C1, sendo C1 esse aqui, né? Esse aqui seria 1 meio de C2, e essa seria 1 meio de C2. Essa aqui. Está nesse sentido. Esse aqui chama de C3, e essa chama aqui de C4. Mas para tocar sobre C1, você observa que isso aqui seria assim. E tem C3, 1 meio de C2, 1 meio de C1, e aqui vai ter que chamar isso aqui, chama outra letra, C5. C5, essa seria a região, a curva que borda de 1. E para D2, então seria assim. Para D2, essa aqui seria 1 meio de C2, 1 meio de C1, essa seria uma C4, chamem, e essa aqui que vai para baixo, chama-se C5, chama-se C6. Mas lembre que essa C6 é menos C5, aí onde vai cortar. Olhando para essa figura, então você tem o seguinte fato. Já, cadê? Apagador. Olhando para essa figura, você teria assim, que a integral de linha sobre a curva C total, que seja a curva C, né? Nesse caso seria sobre a região, ou vamos chamar pode chamar C, ou pode chamar a fronteira de D, que é outra coisa para evitar colocar tantos índices de curva sobre a fronteira de D. E D toda, né? D toda, dp de x mais q de y, vai ser igual a uma soma da integral sobre a fronteira de D1, da mesma coisa, mais uma integral sobre a fronteira de D2, da mesma coisa. Você compõe em duas. Entendeu? Em duas. Então, quando faz essa decomposição, você observa o seguinte.
Quem é a fronteira de 1? A fronteira de 1 é a união dessas curvas, seria o meio de C1 unido com C3 unido com o meio de C2 unido com C5. O meio de C1, C3, o meio de C2, C5. A outra seria o meio de C1, C6, o meio de C2 unido com C4. O meio de C1, C6, o meio de C2, C4. Sempre a região está à esquerda. Da mesma coisa aqui. Você observa aqui que a gente faz o teorema de decomposição de integrais em termos da soma, né? Quando uma curva é formada pela união finita de curvas, seria integral de um meio de C1 mais integral sobre C3 mais integral de um meio de C2 mais integral sobre C5. Faz a soma, né? Dessas quatro. Essa mais essa mais essa mais essa aqui. E essa aqui vai ser integral sobre o meio de C1 mais integral sobre C6 mais integral sobre o meio de C2 mais integral sobre C4. Se você observa, então, essa aqui, essa C5, essa integral é menos C6 menos C5 negativa, porque essa é a contrária dessa, com signo contrário. O sea que essa aqui corta com essa aqui. ¿Eh? Cortando, ficaria assim. Essa com essa aqui seria a integral sobre C1 mais integral sobre C3 mais integral sobre C4 mais esse aqui integral sobre C2. Veja que se eu vejo C3 está. Se yo vejo C3, observe que C3, esa curva aquí, ese pedacinho aquí, aquí x es igual a 0, por tanto, u de x es 0. X igual a 0. Y u de x, y es un segmento. Tendría que parametrizar ese segmento. ¿Cómo parametrizo? ¿Cómo a gente parametriza un segmento que va de 0 menos 1 a 0 menos 2? Entonces, o xy vai ser 1 menos t vezes 0 menos 1 mais t vezes 0 menos 2. De aqui para cá, né? 0 menos 2, 0 menos 1, de izquierda a derecha. Cuando t es 0, estoy aquí. Y cuando t es 1, estoy aquí. Eso sería 1 menos t0, t0, la primera componente va a ser 0. La segunda va a ficar 2t menos 2t menos t. Você pode faltar essa parte? Se eu imagina que eu vou parametrizar, que eu quiser parametrizar isso aqui. Não sei se vou precisar parametrizar, mas vou fazer. Não precisa, mas vou fazer para completar todo, né? Não, na verdade, não vamos precisar isso, mas vou fazer de qualquer jeito. Imagine que você quer parametrizar um segmento. Na figura, como eram duas circunferências, lembra que eram duas circunferências? Estava no menos 1, 0, e esse seria menos 2, 0. Ah, não, aqui é o contrário, né? Aqui é x igual, aqui é o contrário. Já vou verificar, aqui é o contrário. O que seria? Vou parametrizar um segmento, todos os pontos que estão 1 menos t menos 2, 0, mais t menos 1, 0. Essa é a forma de parametrizar um segmento, né? Entre dois pontos. Seria 1 menos t vezes menos 2, dá menos 2 mais 2t.
veces 0, esa parte aquí, multiplicando, ¿no? Menos 2 más 2t veces 0, más menos t veces 0. Eso aquí sería, sumando componentes correspondientes, sería menos 2 más t veces 0. O sea que una parametrización de la curva sería menos 2 más t y 0 iota. O sea, que o x estaría valiendo menos 2 más t. E o y está valiendo 0. Al contrario, que y es 0. Por tanto, de x es de t y de y es 0. Si yo quisiera parametrizar, mas a gente no va a precisar isso aqui. Mas está olhando para ver, será que precisaria? Eu precisaria fazer isso aqui se eu calculo a integral pela definição. Si yo quiero calcular esa integral de línea usando la definición, tendría que parametrizar ese aquí, parametrizar ese aquí, parametrizar ese aquí, parametrizar ese aquí. Tendría além que parametrizar ese 5. Si yo parametrizo ese 5, eso aquí, parametrizando, no voy a precisar, me estoy lembrando, solo para C3, disculpa. De forma similar puedo hacer C5, mas no voy a precisar. ¿Por qué? Veja bem. Professor, só uma dúvida. Daria para fazer por coordenadas polares? Sí, vamos a hacer por coordenadas polares. Solo estoy primero intentando mostrar que cuando yo tengo una región así, que no es simple, que quiero mostrar, es que yo siempre puedo decomponer en dos. Para resolver, cuando decompongo en dos, cada una de ellas yo resuelvo como yo bien quisiera. Tengo que ver primero o formato de integral. Seguramente vai ser melhor por polares, porque são curvas, mas primeiro tenho que justificar o que estou fazendo. Estou justificando de onde sai o que está no livro. De onde sai? Quando tem uma região que não é simples, eu tenho que decompor em duas regiões. Onde estou justificando que a integral sobre essa parte vai ser igual a essa integral aqui, C1 mais C3, e esse C4 com C2. Aqui está faltando uma coisa, aqui está faltando... ¿Está faltando qué? O nem precisaria fazer essa outra aqui. Ok, ficaria assim. Deixa eu ver assim. Quero que vejam o seguinte. Se eu quiser calcular, lembra quando eu quero calcular uma integral de linha, eu posso calcular parametrizando ou posso calcular usando o teorema de Green. Então, estou simplesmente aqui justificando como, quando não seja simples, posso decompor em duas curvas, em duas regiões diferentes. E quando tem essas regiões diferentes, já elas aqui, já essa aqui satisfaz as hipóteses do teorema de Green. Então, eu poderia parametrizar cada uma delas ou simplesmente fazer o seguinte. Se não quero parametrizar, como que eu apago isso aqui? Eu não tenho esse quadro aqui muito pequeno. Isso aqui não faz parte do exercício, só simplesmente se quiser verificar, vou apagar. Só fiz a decomposição, né? Onde uma corta com outra. Se uma corta com outra, então vai ficar essa parte aqui, essa corta com essa aqui, ficaria essa C1, vai ficar C2 e esses dois pedaços aqui. Então seria essa região aqui. No, eso aquí no preciso colocar porque va a enrolar mejor. Echar como... No, voy a echar, eso aquí no, acho que no precisaría. Na verdade, até ficaria assim. Vou apagar essa parte aqui. Vou apagar isso aqui. Quando eu faço, na verdade, poderia ter feito isso em forma direta. Poderia ter feito em forma direta, porque quando eu faço a fronteira e esse aqui,
D1, ¿quién es D1? D1 ficaria uma coisa assim, já fica tipo 1. E aqui já fica tipo 2. Vou apagar isso, que é onde apago. No livro não explicou nada disso, né? No livro está feito, ele fez direto, né? Então, não sei se precisa fazer tudo isso aqui, não precisaria. MST, MC1. Ah, sim. Teria que, se quero fazer todo, então, vou, como fica parametrizar C3? Dissemos que X era menos 2 mais T, né? Dx dt. Y igual a 0, dx igual a 0. Para C4, si faço a mesma coisa, pues cuando aquí aquí T variando de menos 2 a T1, ¿eh? ¿Cómo es que apagué eso aquí? Puxa. Apagué isso aqui. Como é que fiz? Como é que ficou aqui a expressão? Se lembram aí? O que apaguei? X. Qual parte da expressão, professor? Lá de X. Ficou assim, né? Sim, ficou menos 2 mais T, aí o Y ficou 0. Tá, e o T variou, não coloquei onde variou o T? Você não colocou, professor? De 0 a 1, porque é uma parametria. Quando T for 0, tem menos 2, quando T é 1, estou aqui. Se faço C4, vai fazer a mesma coisa. Como seria C4? C4 seria de menos 1, 0, de 1, 0, C4. C4 está assim. C4. C4 seria de 1, 0 a 2, 0. Si a gente parametriza 1 menos T veces un 0 y más T 2, 0, va a ficar 1 menos T más 2T, va a ficar así. 1 menos T más 2T va a ficar 1 más T. Y aquí, 1 más T, vírgula 0. Con T, 0 a 1. Cuando T for 0, estoy en un 0. Cuando T for 1, estoy en 2, 0. Aquí X sería 1 más T de X de T. Aquí Y sería 0, de Y sería 0. Ok. Tenía que calcular, que yo no quería hacer esa conta, quería haber feito eso antes. Yo quiero ver que eso aquí tenten ver cuánto da eso aquí. Voy a hacer después, mas eso aquí debería anular y eso debe ficar integral sobre C1 más integral sobre C2. Eso que debe acontecer. Debería calcular integral sobre C3, integral sobre C4. Vou fazer. Integral sobre C3 vai ser P de X más Q de Y. Integral P de X. P, ¿quién quiere P? X cuadrado es en cuadrado. X cuadrado es en cuadrado de X
más x de y. A ver, ya ven, cuando calcule ese 3 y cuando calcule ese 4, oye lo que va a acontecer. Oye lo que va a acontecer. Ah, está, eso aquí es lo que está faltando, ya vi. Vean, cuando calcule sobre ese 3 y sobre ese 4, cuando calcule sobre ese 3, en ambos casos es de y es 0. Ese y es 0, de y es 0. Y aquí en ese caso, como va a sustituir y por 0 en C3 e y por 0 en C4, entonces esas partes también van a anular. Esa parte aquí también va a anular. O sea que integral sobre C3 e integral sobre C4, eso aquí va a dar 0. Por tanto, como eso aquí son 0, ficó integral sobre C1, integral sobre C2. Está, eso es lo que quería. Perfecto, entonces recapitulo. Voy de nuevo, está cierto ahí. Estaba con una duda porque no tenía feito ese cálculo. Sabía que iba a asumir, mas no me lembraba. Entonces, así, yo quiero calcular mi integral en una región así. Eso que tiene que estar bien entendido, ¿verdad? Esa región no es simple. Entonces, tengo que decompor en dos regiones, tal que a unión de las sella a región total. Yo que quiero comprobar es que yo podría aplicar el teorema de Green directamente aquí, usando C1 y C2, sin precisar hacer esa conta. Mas estoy justificando por qué. A justificativa sería, cuando yo descompongo la frontera D como frontera de 1 y frontera de 2, si yo faço a decomposición de las curvas, a primera parte ficaría así, a segunda parte es aquí. Cuando decompongo a primera parte y cuando descompongo a segunda parte, percebo que finalmente, independientemente de hacer esa descomposición, siempre va a ficar eso aquí, que a integral sobre la frontera completa, simplemente voy a calcular integral sobre C1 más integral sobre C2. Siempre. O sea, que no, além que voy a hacer esa decomposición, simplemente este hace esa decomposición para justificar o teorema que puede ser usado. Mas na real, para resolver o ejercicio, si yo ya conozco eso aquí, no preciso hacer de nuevo. Só que muchas veces vou pedir isso. Puede ser que pesa eso aquí para verificar que você sabe que está usando o teorema. ¿Entendeu? Isso aqui o livro não coloca porque ele faz uma vez em forma genérica e não faz mais. Mas, em geral, então, o exercício ficaria assim, então. Como eu resolvo o exercício? Eu resolvo assim. Vou resolver esse exercício aqui. Conhecido isso aqui, então vou resolver o exercício. Conhecido isso, já isso é conhecido, isso aqui é conhecido. Então, vou resolver meu exercício. Então, o primeiro que eu faço é o esboço da curva. Da região, né? Com as curvas. Eu já sei que tenho uma curva assim, de região, uma curva assim. Fala. Sei que você está empolgado, mas não é x ao quadrado, y ao quadrado. Que? É só y ao quadrado nessa. E é 3xy. 3? XY. Ok. Obrigado. Qualquer momento, isso vai anular, de qualquer forma, né? Ok, então veja bem. Anular como y é 0. Quando fiz a decomposição aqui, né? Então, veja bem. Eu quero calcular isso aqui. Então, como a curva está formada por uma C1 e um C2, essa é a minha região. Mesmo que as curvas, a região não é simples, essa região D não é simples. Mas, se decomponho, se a gente decomponho como D igual D1 unido D2, sendo esse aqui D1 e esse D2, posso verificar que já fiz anteriormente que o teorema de Green é válido. Qual é a justificativa? Aquela que acabei de colocar. O que teria que fazer? Fazer essa aqui, fazer a outra parte, chamar essa C1, C2, C3, C4, C5, tal, e fazer a decomposição, olhar que uma delas vai cortar com a outra, essa seguramente vai, de alguma forma vai unir com essa, e vai ficar simplesmente, a integral vai ficar simplesmente, que isso aqui vai ser. Então vai ficar assim. Logo, se eu quiser resolver isso aqui, sobre C, vai ser integral sobre C1 mais integral sobre C2.
eso que va a ficar finalmente. Estoy explicando eso aquí porque el libro está haciendo una cosa cuando más yo así. Mas yo voy a colocar para ustedes una que es una así con buracos. Y ya voy a explicar después de eso aquí. Y voy a colocar ejercicios con buracos. Entonces vos va a tener que saber que eso aquí es válido haciendo decomposición. Y que esos buracos, si yo te imagino así con buracos, yo puedo hacer la misma cosa. Voy a pedir un trabajo, voy a explicar. Y vos va a tener que hacer más decomposición de tal forma que las ellos no sean simples. Y ya voy a explicar inmediatamente después de eso aquí. Entonces, si yo observo que ellos no es simple, yo puedo verificar que sería haciendo as contas que fiz, decompondo con as curvas, una cancela con otra, y el teorema de línea es válido. Quer dizer, entonces, que no teorema de línea, básicamente yo tengo dos curvas aquí, una y esa otra aquí. Entonces, esa región aquí, si a gente observa, a gente puede usar aquí, a gente puede usar coordenadas polares, que fue lo que fue feito en un libro directamente. El libro llegó y usó polares. Mas mesmo assim, se eu faço isso aqui, tem uma observação. Se eu faço aqui, ainda, como eu tenho C1, ainda está faltando uma coisa aqui, antes de fazer isso aqui. Na verdade, não deveria ter feito isso aqui, porque se eu faço isso aqui, está certo que D1 está formado simplesmente por... que essa C está formada por essas duas curvas. Não. Aí cometi um erro. Porque aqui tem o C1, tem o C2 e ainda tem o C3 e C4, que por acaso vão ser 0. Mas em alguma outra região não poderia ser 0. Mas então seria melhor assim. Para eu ter sempre aqui duas curvas simplesmente, aí é onde eu vou usar polares. Essa é a sacada. A sacada vai ser assim. A sacada é assim. Que se eu uso coordenadas polares, olha o que fica. Veja bem, isso aqui é cálculo 2. Vou fazer x igual R cosseno θ. Y igual R seno θ. Diferencial de área é R de eje de θ. ¿Qué faz isso aqui? Isso faz com que essa região D se vai transformar em uma região de linha. Onde? Veja bem, se eu faço isso aqui, como ficaria essa região que está aí usando coordenadas polares? Então seria... esa parte, ecuación superior, ficaría así. X cuadrado más Y cuadrado igual 4 se transforma en R igual 2. ¿Ah? X cuadrado más R igual 2. Ya. Ese cuadrado más ese cuadrado cancela aquí igual 1, va a ficar X cuadrado igual 4. Por tanto, R igual a 2. X cuadrado más Y cuadrado igual 1 se transforma en R igual 1. Por tanto, mi región de integración ahora va a ser R θ en R θ. Entonces, lembre así, que ahora, eso aquí, es o eixo polar, eso aquí, por referencia, es o eixo pi medio. Entonces, ¿cómo R varía de 2 a 1? R igual 2 es la ecuación de una circunferencia. R igual 1 es la ecuación de una circunferencia. ¿Y dónde varía eso aquí? ¿De dónde varía eso y siendo eso aquí R igual a 2 y eso aquí siendo R igual a 1? Entonces, varía así. Busca esa misma. R igual a 2, R igual a 1. Se transforma así. R está variando de 2 a T1, de 2 a T1, de 2 a T1, de 2 a T1, de 2. R varía así. Está cortando simplemente dos curvas, no está cortando 4. Por tanto, ahora pasa a ser una región simple. Corta solamente dos curvas. R varía de 0. De 1 a T2 y un θ, que es el ángulo que percorre, va a ser de 0 a pi. De 0 a pi. Entonces va a ser θ sería de 0 a t pi. Entonces mi región de integración va a ser esa aquí. Esa región es línea que corresponde, en ese caso en coordenadas polares, a una región simple donde varía eje de 2 a 1 y θ de 0 a pi medio. Por tanto, esa integral aquí, usando coordenadas polares, ficaría así. Integral dupla, no voy a usar cartesianas, voy a usar polares. Voy a apagar eso aquí. Yo tengo un poco de espacio, no sé dónde escribir.
Debería ter mais espaço aqui, não tem. Então ficaria assim. Vou apagar, né? Vocês entenderam isso aqui? R de 2 a 1 e θ de 0 a π. Então ficaria assim. Usando a columna polar ficaria. Esse y seria R quadrado seno quadrado de θ. Substituindo. A integral tem que ficar em termos de... Se você faz, vamos fazer com calma. De x mais 3xy de y, onde se você... diferencial... Não colocou de área, né? Não, porque está já separado. Não, melhor não. Vamos ser direito. Então, y seria R quadrado seno quadrado de θ de x. Quem seria de x? Se esse é x, quem seria diferencial de x? Diferencial de x seria em termos... quem seria de x, nesse caso? Tenía que escribir eso como... Deixa ver cómo justifico eso. Si tengo y cuadrado 3xy multiplicado claramente por dx por dx de θ, que sería de e. Opa, esse é o de R, né? De x, de y. Porque o livro foi direito, tu não pode estar feito esse jeito, né? Porque está faltando uma coisa aqui. Ah, claro, que eu não posso substituir diretamente. É assim, desculpa aqui. Vou aplicar o teorema de Green. Esse é o P, esse é o Q. O teorema de Green diz que a parcial de Q em termos de x menos parcial de P em termos de y. Diferencial de área. Ah, desculpa, tenho que colocar isso aqui primeiro. Vou usar o teorema de Green. O teorema de Green, então, seria integral dupla. Parcial de Q em termos de x. Parcial de Q em termos de x. Em termos de x, a de 3 seria 3y. Menos parcial de P en términos de y, parcial de P en términos de y. P en términos de y sería 2y. Aquí donde está U de área, aquí donde estaba la dúvida, no puedo sustituir aquí, no tengo cómo. Ese de área es el de eje de θ, aquí sí. Uf. Ok. Primero aplico eso, fico de A, que U de A es eso aquí. No voy a sustituir de x de y, no tengo cómo. Estaba aguando. Eso aquí sería entonces integral dupla de y diferencial de área sobre la región D. ¿Y cómo resuelvo eso aquí? Entonces ya pasamos a polares. Ficaría así. Integrado y eje seno θ. Diferencial de área eje de θ. Eje variando de 1 a 2 y θ de 0 a pi. Eso que debe tener un libro, ¿eh? Ok. Entonces, bueno, aquí ver texto, ¿eh? Aquí integro dupla. Primero en termo, multiplico aquí, integro en termos de R, sendo θ constante, y después en termos de θ, sendo R variável, sendo θ variável. Ok, então vou recapitular aqui. Vou explicar outra coisa similar a essa aqui. Quando eu tenho uma região assim, não posso aplicar o teorema de Green em forma direta. Ou tenho que, posso aplicar sim, porque está demonstrado. Mas, pois, se me pedem uma justificativa, tenho que fazer a parte anterior que eu fiz. A parte aquela de compor em curvas. O livro não está fazendo porque ele supõe que já todo mundo sabe isso. Ele fez uma forma genérica e depois conclui que quando tenhas regiões assim, o teorema de Green é válido decompondo isso convenientemente para que sejam regiões tipo 1, tipo 2, ambas simultaneamente. Se não, você teria que fazer. O outro exercício que está no livro, então a gente, eu vou pedir uma justificativa, mas
Imaginen que sea assim. Imagina agora que a nossa região da integração seja assim. Suponha que D seja uma região assim. Outro exercício que está no livro é quando tem uma circunferência com outra. Assim. Onde esse aqui é C1 e esse aqui é C2. C1 e C2. Minha pergunta é, o teorema de Green, na forma direta, é válida aí? Sendo que para que seja válida, temos que ter uma região tipo 1 e tipo 2. Assim como está, não. Porque essa aqui não é tipo 1, nem é tipo 2 em forma simultânea. Para aplicar o teorema de Green, eu tenho que fazer, decompor essa. Primeiro teria que a justificativa, né? Eu posso fazer uma decomposição dessa figura. Como? Bom, uma primeira forma seria que eu considere assim. Nessa forma, chamando D1, D2. Ou D barra e D2 barra. Então, posso aplicar nessa D2 barra e posso aplicar aqui. Só que essa aqui já nós vimos que pode ser calculada também. Essa aqui pode ser expressada como uma parte assim, com outra assim. Essa D barra pode ser D barra 1, D barra 2. Aqui é simples e se resolve como o caso anterior. Aqui também é simples, posso resolver. Aqui embaixo faria a mesma coisa. Esse seria D21, D22. Quer dizer que essa região pode ser decomposta. Pode ser escrita como a união de regiões simples. Simples simultaneamente. Lembre que simples significa simultaneamente tipo 1, tipo 2. Tem que ser tipo 1 e tipo 2 em forma simultânea. Se eu percibo que isso aqui pode ser separado em forma assim, como união de regiões simples, simples sendo tipo 1, tipo 2 en forma simultánea, en ese caso D1 baja unido con D2 baja unido con D baja 1 unido con D2 baja 2. Si yo percibo que D puede ser escrita como a unión de regiões que son simples, entendiendo que es simple tipo 1, tipo 2, recta vertical, recta horizontal, no puede cortar en más de 2 puntos, entonces posso aplicar o teorema de Green. O teorema de Green na região inicial. Portanto, eu poderia pedir a vocês que me justifiquem simplesmente que me decomponham a região dada como a união de regiões simples, para evitar escrever C1, C2, aqui seria bem chato escrever esse C1, C2, C3, C4, C5, C6, aqui seria bem chato, mas se você observa que essa região dada pode ser separada e escrita como união de regiões simples, isso aí sim posso pedir. Me esboce, aqui está, esboce, não sei o que seria, esboce D como a união de regiões simples. Isso acho que é melhor pedir assim. Eu posso pedir isso aqui, tá? Eu posso pedir isso aí. Isso vai ser de olho. Porque eu quero que vocês verifiquem que podem usar o teorema de Green. Então, quando você observa isso aqui, quando você já sabe que quando você tem um semicírculo, pode aplicar o teorema de Green, porque pode decompor essa região como união de regiões simples.
Ah, se tem uma região com um buraco, olha só que esse buraco é um círculo, também posso fazer a mesma coisa, porque posso assim, fazer um esboço onde a região seja a união de regiões simples. Entendeu? Então, quer dizer que para resolver o exercício, digamos, vamos ver se tem algum aí no texto. Se eu quiser resolver, por exemplo, vou colocar um aqui, está no livro. O livro 8, o exercício 8 do livro. Número 8 do texto. Calcular. Um exemplo. Para ilustrar como aplicaria. A justificaria do esboço seria essa aqui. Calcular. Número 8. X e 2y. Calcular esse integral. Menos 2x de x. Menos x de x4. 2 y igual. Onde C, a curva, como esta ideia, C é a... Para entender o que está no livro. Ah, isso vem aqui. Então, vamos supor que esse exercício número 8 do livro, calcular isso aí, onde C é o limite da região entre os círculos, usando o teorema de Green. Ah, tá. Vamos usar o teorema de Green, então temos que desenhar a região. Quando a gente desenha a região, então, o primeiro que a gente vai fazer é um esboço. Um esboço. Que região é essa aí? Você tem o que acabamos de desenhar, um círculo de raio 1, um círculo de raio 2, e C é o limite da região entre os círculos. Entre os círculos é esse aqui. Essa é a região D. Então, você teria que ver que C seria um C1 unido com C2, onde C1 tem que parametrizar assim, e C2 tem que estar parametrizada assim. Entendeu? Ok, então, quando você faz esse esboço, eu vou adicionar assim. Passa um esboço da região dada como a união de regiões simples. Parte A, antes de resolver, me vai fazer um esboço. Você me vai mostrar que você pode decompor isso aí como a união de regiões simples. Depois que me faça esse esboço, aí você resolve normal. O esboço é praticamente isso que aqui acabei de fazer. Se essa região é assim, você então faz, o esboço seria esse. O esboço seria, você me decompõe essa região como uma região que se faz por parte ou faz em forma direta. Chama isso aqui essa de D1, D2, D3 e D4. E observe que cada uma dessas regiões são simples. Portanto, D é igual D1 unido com D2, unido com D3, unido com D4. Cada uma delas são simples. Como cada uma delas são simples, eu poderia calcular esse integral e poderia fazer a soma. Então, se eu posso decompor a região como a união de regiões simples, então eu posso resolver diretamente sem precisar de fazer mais nada. Então, posso usar o teorema de Green na região inicial.
Posso calcular eso indirectamente. ¿Cómo es directamente? ¿Cómo es directamente? Ah, bom, resolvo mi ejercicio normal. Mi ejercicio es x elevado a 2y de x más x4 más 2x cuadrado y cuadrado de y. Voy a resolver isso aqui. Vou resolver. Como eu já sei que eu posso, por o teorema de Green, eu sei que eu posso aplicar o teorema de Green sobre a região toda. Porque eu sei que essa região toda, mesmo não sendo simples, posso decompor dessa forma. Eu já sei. Mas se você não sabe essa teoria, como é que você resolve? Então você faz. Então você aplica o teorema de Green, que em relação a x menos p em relação a y, diferencial de área, sobre D. Você vai aplicar isso aqui. A integral de linha é igual a uma integral dupla. E resolve essa integral dupla, então, aí você tem a outra sacada. Como você sabe que essa região que está aí é a união de regiões simples, não, já você sabe que justifica isso. A justificar toda seria fazer colocar C1, C2, C3, C4, C5, C6, isso vai ficar bem chatinho. Eu vou simplesmente admitir que você sabe fazer isso aqui. Então, a integral de linha vai ser simplesmente resolver essa integral dupla. Usando coordenadas polares seria mais fácil. Então, você quando tenta resolver isso aí, usando coordenadas polares, então você percebe que seria uma integral dupla. Primeiro, faz a conta que, em relação a x, será 4x cubo, em relação a x, 4x y quadrado, menos parcial de p em relação a y. Em relação a isso é constante. X é a 2y, si un 2 aqui, diferencial de área. E depois, usando polares, não vai separar mais nada, porque já você sabe que pode fazer isso. Usando coordenadas polares, essa integral vai ficar bem chata. Essa aqui é esse número aqui. X era menos 2x, x4 mais 2 de y, né? Essa vai ficar chata, mas tudo bem. Chato é chato. Somente vou verificar. Está bem escrito, né? Tá. Não sei se copiei alguma coisa errada, mas isso aqui vai ficar bem chato mesmo. Quando você faz a coordenada polar, x é igual R cosseno teta, y é R seno teta, diferencial de área é R de teta. Então, nessa região, aqui esse seria x cuadrado mais y cuadrado igual a 4, que seria R cuadrado igual a 4, portanto, R vale 2. Y esa que está aquí, x cuadrado más y cuadrado igual a 1, igual a 1, es igual a 1. Varía de 2 a 1 y teta de 0 a 2pi. Es perteneciendo de 1 a 2 y teta perteneciendo de 0 a 2pi. Entonces, se va a sustituir. Isso aqui eu não sei por que isso aqui está bem horrível. Isso está bem horrível esse integral, horrível mesmo. 4x, quem é x? Cubo, cosseno cubo de teta. Más 4xy, 4r cosseno teta, y é r cuadrado seno cuadrado teta. Eu já derivei, né? A gente já derivamos. Que en relación a x, 4x cubo, 4xy cuadrado. Que en relación a y, é a la u vezes 2.
Entonces, eso aquí es horrible. Yo sé que es integral, no sé cómo se está colocado en un libro. Vos ves si eso tiene spot, eso ahí. Tú, aquel que yo coloque en un libro, no, una prueba, seguramente va a tener solución no tan complicada como es aquí, porque resolver eso aquí, imagina, voy a terminar. Y vamos así, simplificar 4x cubo coseno cubo de teta más 4x coseno teta, teta es el cuadrado seno cuadrado teta, menos 2x, 2x coseno teta, veces e a la 2 eje seno teta, eje de teta, eje variando de 2 a 1 y teta de 0 a 2pi. Va a ficar chata, pero cuando multiplique por R, aquí R4, a integral va a ficar un R5 coseno cubo, va a ficar un coseno cubo, aquí R cubo, R4, va a ficar un R5 coseno seno cuadrado, aquí va a ficar RR, 2R cuadrado, va a ficar un coseno teta, que era 2R seno teta. R va a variar de 1 a 2, por tanto aquí van a ser números, más u teta, se va a integrar eso, después va a ficar un integral en términos de teta. Cuando integras en términos de teta, va a tener que integrar un integral de coseno cubo, potencia de seno y coseno, cálculo 2. Va a tener que integrar eso aquí en términos de teta. Aquí llama u seno dividido de coseno, esa es psi. Aquí se llama u seno y dividido de coseno. Ah, no, psi directa. La única es, lembrar que cuando se integra un coseno cubo, va a tener que descomponer como coseno cuadrado. A potencia de cómo se integran potencias ímpares, potencia de seno y coseno. Aquí esa integral coseno y teta de teta, y a otra vez va a fijar coseno de teta seno cuadrado. Entonces, ven, no es ni tan complicado. Para un trabajo de día, pues se sustituye esto aquí por coordenadas polares. Aquí apague una cosa. Aquí, es aquí, es aquí. Es aquí, es aquí. Y para resolver ese aquí, pues se usa coordenadas polares, ya hicimos coordenadas polares, y integra aquí, eso aquí, manteniendo primero en términos de R con R de 2 a 1, y después teta de 0 a 2pi. Yo estoy haciendo aquí rápidamente, así rapidín, porque sé que va a ficar lo siguiente. Cuando usted solo en términos de R, aquí va a ficar R4, cuando multiplique, y cuando integre en términos de R, va a ficar R5 dividido por 5. Más cuando se sustituye por 2 y 1, se va a ficar un número. Aquí va a ficar R cubo con R, R4, a integrar en relación a R, R5 dividido por 5. Cuando se sustituye por 2 y 1, eso es constante, eso sabe. Más está ficando un coseno cubo, un seno cuadrado, y está ficando un coseno con un seno aquí. Entonces se va a tener que integrar un número veces coseno cubo integra de esa forma. A otro integral, ese que está aquí, se llama u seno a derivado de un coseno. Y ese aquí se llama u seno y diferencial aparece fuera. Da para resolver. Para un trabajo daría. Lo importante entonces, el teorema de Green es que usted está descomponiendo una región en ese tipo, en ese formato, como a unión de regiones simples para poder percibir que usted va a aplicar el teorema de Green en la forma directa, sin estar descomponiendo muchas cosas. ¿Entendió? Pregúntate ahí. Eu vou seguir. Tenho tempo ainda? Não tenho tempo. Então, a outra coisa, bom, então vou fazer, porque vai ficar como exercício o seguinte, vou colocar resolvido nos slides, mas pode ser que peça alguma coisa aqui. A outra coisa que você poderia perceber é se no região D, suponha que um exercício, uma região, que já coloquei no semestre passado, uma coisa assim. Imagina que você tem uma elipse, né? E tem um buraco aqui e tem outro buraco aqui. Essa é a sua região. Essa região é simples? Não, não é simples. Mas aí, você tem que fazer o quê? Decompor essa região ou verificar. Vou pedir primeiro, faça aquele esboço
diseñando eso como regiões que sean simples. Eso primero. Después va a ser bien simple. Después resolver es fácil. Porque aplicado el teorema de Green, vean que está resolvido y va a ser directo. Va a ser directo. Solo que yo en C1, C2 y C3. O primero que tienen que percibir que eso ahí, si vos se ve, eso aquí podría ser escrito así. Vos tenés más región con un buraco aquí. Y vos tenés a otra parte aquí, con un buraco. Decompondo eso así. Después vos se percibe que eso ahí, para ver que es simple, es aquí. Es como si tuviese, es aquí como si tuviese esa parte aquí. Eso aquí como si fuese que era, ¿qué dice así? Esa parte de encima sería aquí. Aquí. Esa parte de encima sería en el primer cuadrante, pues sería esa mayor así, ¿no? Un círculo aquí. Que ese sería entonces, así no es simple, ¿no? Entonces tiene que dividir así. Eso tiene que ser una parte así, con otra parte de la bolilla. Entonces ahí yo. Esa primera partecina sería esa aquí. Si o sea, esa aquí es simple. Por tanto, esa parte puede ser decompuesta como región simple. Esa aquí también. Esa aquí sería, haciendo la misma cosa, voy a tener un buraquinho con eso aquí. ¿Cómo decompone eso aquí? O se decompone, percibiendo que eso puede ser escrito así. Tengo la primera parte que es así. Corta siempre en dos. Y otra parte sería un buraquinho. Esa parte. Ese buraco aquí, con esa curva, que va para abajo. Ese es simples. Esas son simples, faltaría en forma similar. Voy a colocar un trabajo con esto, ¿tá? Voy a hacer un ejercicio propuesto, voy a resolver, voy a colocar no vídeo y voy a colocar para que faça un D6. Es una región que no es simplemente conexa. Esa región no es simplemente conexa. ¿Por qué? Porque tiene buraco. Mas cuando tem buracos, a gente puede justificar que a gente puede usar el teorema de Green de la forma como a gente demostró. ¿Por qué? Porque esa región con buracos puede ser decompuesta como a unión finita de regiones simples. Y como es posible decompor en unión finita de regiones simples, a gente puede aplicar el teorema de Green en forma directa. ¿Entendió? Eso aquí, óleo con eso ahí. Voy a echar por aquí, oye, meus amigos, que estamos una hora. Yo quería mostrar eso, que eso ahí en los libros no está explicado en lugar ninguno. Entonces quería explicar para que pique una idea de por qué vocês pueden usar el teorema de Green. É isso? Alguma pergunta? Tá um pouco chato isso aí? Ninguém fala? Tá dormindo? Tô bem. Tá bom? Tchau então. Ninguém se despede? Tá dormindo? Até mais, professor. Bom fim de semana. Bora? Não escutei. Tchau, professor. Até terça. Bom final de semana e bom feriado. Igual, Jéssica. Como tá isso aí? Tá feio isso aí? Enrolei muito? Não entendi. Ah? Não entendi o que você disse. Não entendeu? Não entendi o que você disse agora no finalzinho. Como ficou, que se entendeu ou que a gente explicou ou ficou muito enrolado? Então, é que eu não, o final mesmo, para mim, a minha internet deu uma bugada e eu não consegui ver. Aí eu vou rever a aula depois. Ah, tá bom. Bom. Tá chovendo bastante por aqui, aí a internet vive caindo. Tá bom. Tá bom, desculpa. Tchau, então. Até mais. Tchau, professor. Tenha um bom dia e um bom final de semana.